Pessoal, muito bom dia. Estamos aqui em mais uma edição do Princípio Ativo, nosso podcast que traz pessoas que fazem as coisas acontecerem na prática. Assim como todos me conhecem, meu intuito aqui é trazer pessoas que transformam o nosso segmento farmacêutico, que pode ajudar as farmácias independentes a evoluir cada vez mais, tá? Eu sou suspeito do nosso convidado do dia, tá? Porque algumas vezes a gente sempre conversa aqui. Tive a oportunidade hoje de tê-la aqui, da gente bater um papo. E gostaria de apresentar para vocês a Daiane Silva. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Thiago. Uma honra estar aqui hoje com você e sua equipe. E a gente vai falar um pouquinho aqui do trabalho do farmacêutico, né? Na verdade, eu acho que já começando meio que quebra protocolo, já ressignifica isso, da missão do farmacêutico do Brasil, tá? Essas pessoas que ela tem um trabalho, uma missão no dia a dia que foge das lentes aqui, né? Às vezes a gente coloca como protagonista a farmácia, mas de fato o protagonista dessa história é o farmacêutico. A Dai vai contar um pouquinho a jornada dela aqui, tá? E pra gente, eu acredito que aos próximos anos nós temos uma transformação gigante dentro do nosso segmento. E principalmente motivada pelo farmacêutico, motivado por esse que estudou, que se preparou para isso, uma jornada de reconhecimento, de protagonismo, tá? Aonde as nossas farmácias vão começar a falar muito mais de saúde, muito mais de prevenção, muito mais de cuidado do que remediar, tá bom? Esse é o ponto, Dai. Seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você na verdade, começasse se apresentando e contasse um pouquinho da sua jornada aí dos últimos anos. Vamos lá. Obrigada mais uma vez pelo convite. Bem, eu acredito muito nessa linha que o Thiago está trazendo sobre o farmacêutico ter esse cuidado, né, com o paciente. E o farmacêutico quer se destacar, que quer sair na frente, que quer ser referência, valorizado, que é algo que ele busca diariamente. É isso que ele precisa fazer. Esse arroz com feijão bem feitinho, cuidar do paciente. E algo que eu gosto de trazer sempre antigamente, parece assim que as farmácias, elas eram muito mais... Era mais fortalecida do que uma visão. Tinha muito mais papel de cuidado. Perfeito. E isso vem sendo trazido novamente, né? Quando o farmacêutico, o dono de farmácia, ele está com essa linha do cuidado... É aí que ele vai se destacar no mercado e vai fazer diferente. Porque caixinha, né? Todo mundo entrega, o medicamento é o mesmo em todos os lugares. E nem precisa ser uma farmácia para entregar caixinha. Realmente. Né? Então, meu papel está hoje em ajudar o farmacêutico, ou dono de farmácia, a farmácia, justamente trazer essa inovação para dentro da empresa com cuidado. Olhando para o paciente, com atendimento humanizado, que sem o nosso cliente, sem o nosso paciente recebendo cuidado, ele não vai retornar para a farmácia. Dai, gostaria que você contasse para a gente, assim, por que você escolheu farmácia? Como que foi essa jornada? A gente está muito curioso para saber, assim, cada passo dessa história. A minha jornada com a farmácia começou... Eu tinha... Nossa, tudo isso tão detalhado. Não precisa contar quanto tempo, tá tudo bem, viu, Dai? Mas eu tinha 16 anos de idade e comecei como faxineira numa farmácia. Que legal, cara. Foi aí que começou a minha história. Enfim, eu tinha... acho muito válido contar isso, porque eu tinha um grande sonho de ser alguém melhor. E eu tinha uma grande inspiração dentro de casa, que era minha mãe, sempre fazendo tudo sozinha, cuidando de 3 filhos, faxineira. E eu olhava o quanto ela lutava, mas eu não queria seguir o mesmo caminho que ela. E aí foi quando eu decidi, falei, o que eu vou fazer de diferente com 16 anos? Vou buscar trabalhar como atendente numa loja. Com 16 anos, bem difícil, né? Alguém me contratar, enfim. E aí tive essa oportunidade de começar numa farmácia como faxineira. E foi ali que eu vi uma grande oportunidade. Eu falo que foi a primeira grande oportunidade da minha vida, e eu agarrei aquilo ali com as 2 mãos. Comecei, então, como faxineira e fui me desenvolvendo, fui aprendendo, depois fui para atendente, comecei a atender no balcão e decidi fazer faculdade de farmácia. Fiz faculdade,
Me formei e... Quanto tempo você trabalhou no balcão? Como atendente, ali, eu fiquei uns 10 anos trabalhando como atendente. E pagou a faculdade com o dinheiro do balcão. Paguei a faculdade com Isso é extremamente importante a gente ressaltar. Não tinha R$1.000 na época, primeiro para fazer a matrícula. Mas, enfim, me programei, fui lá, consegui fazer. E na época fiz financiamento, me virei. Eu também. FIES. FIES. Foi uma fase muito difícil, assim. E me formei. Qual a cidade, Day? Cascavel. Cascavel? Paraná. Uhum. Ah, então não é de Floripa, Eu sou paranaense. Ah, paranaense. Legal. Moro em Floripa, o coração tá em Floripa. É fácil escolher Floripa pra morar também, né, gente? Bom demais. Inclusive, fui pra Floripa porque eu tinha um sonho de morar na praia. Eu queria qualidade de vida. Que legal. E como na época farmacêutica não ganhava muito bem, o que eu vou fazer para ter uma qualidade de vida melhor? Mais uma vez, eu falo que essa foi a segunda oportunidade que eu criei na minha vida, né? Perfeito. Eu falei, vou morar na praia, porque assim eu posso trabalhar e posso ter um pouco de qualidade de vida, já que eu não tenho grana para ficar por aí viajando, né? E aí, quando eu cheguei em Floripa, eu fui com um sonho de comprar uma farmácia. Saí do Paraná, eu falei, vou comprar uma farmácia. Já tinha juntado uma grana. Tinha juntado. Né? Como farmacêutica. Quanto tempo você tinha trabalhado já como farmacêutica, balconista, farmacêutica e tal? Então, quando eu me formei, eu fui trabalhar, meu primeiro trabalho como farmacêutica foi em Florianópolis. Eu ainda não tinha trabalhado como farmacêutica. Entendi. Eu ainda estava como atendente. Legal. Aí, quando eu cheguei em Floripa, foi lá que eu fui olhar uma farmácia. Como eu ia pagar essa farmácia, eu não sabia. Eu vou olhar, vou financiar, vou dar um jeito. Eu fui com essa intenção. Agora a gente tem a solução, viu, gente? Para todo farmacêutico aí que quer montar, sonha sua farmácia, vamos contar mais histórias como da Day aqui, depois a gente pode até falar sobre isso. Verdade. Mas tem uma... Eu tenho que fazer um adendo aqui. Day, eu nem sei se eu já te falei isso. Nós temos a receita do sucesso aqui dentro da Hipersaúde são os farmacêuticos que tiveram uma jornada parecida com a sua. E depois eles trabalham como balcão, vira farmacêutico e tal, juntam o dinheiro. Inclusive a gente vai contar uma história... Que dia que é que a gente vai gravar o podcast do pessoal de Nhandeara? Acho que é dia 17. Eu fiquei com alguma coisa na cabeça que era essa semana. Cara, é a receita do sucesso, dá o sangue, a vontade de ter a farmácia, e na hora que entra pra dentro da farmácia, já como farmacêutico e dono, essa é a receita, assim, sabe? Eu vejo que nesse ponto, a única coisa, na verdade, a última coisa que a gente deveria se preocupar é o dinheiro, tá? Pra montar a farmácia. Não é sempre... Sem dinheiro. Exato, não sai, né? Mas é a última coisa que a gente deveria preocupar. Nós deveríamos ter meios, mas agora a gente vai ter. Pode continuar. Enfim, cheguei então em Floripa com o objetivo de comprar essa farmácia. E não deu certo. E comecei então a trabalhar, tinha o plano B, o plano A, comprar a farmácia, se não desse certo. Foi muito engraçado essa fase, porque a dona da farmácia me fez uma proposta. Era irrecusável, assim, né? Ia fazer um financiamento, ia pagar para ela. Eu falei, tá, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar uns dias na sua farmácia. E se eu ver que vale a pena, eu vou comprar. Aí fiquei nessa farmácia, inclusive no Campete, eu moro ainda hoje. E fiquei lá trabalhando com ela uns 3 dias. Eu falei, não vai dar certo aqui, eu não vou conseguir pagar ela, vou pro meu plano, vou deixar o sonho da farmácia aqui para um outro momento, vou pro plano B, que era trabalhar como farmacêutica. E aí que foi meu primeiro emprego como farmacêutica. Numa rede lá em Florianópolis, enfim, vários. Aí eu pensei, nossa, eu vou arrasar aqui, porque eu tenho já mais de 10 anos, eu já tinha quase 15 anos, na verdade, de experiência. Eu vou arrasar aqui dentro dessa farmácia, porque, nossa, imagina, né? Tenho experiência. Aí cheguei lá, era totalmente diferente, né? Trabalhar como farmacêutica e como atendente. Totalmente diferente. Eu tinha que ter outras habilidades, além de atender o meu paciente ali. Eu precisava entender de legislação, eu precisava entender sobre liderança, vendas,
lidar com a equipe. E para mim foi muito desafiador, assim, demais. Foi muito perrengue e fui ali me desenvolvendo. Eu fiquei trabalhando nessa farmácia 1 ano e meio, mais ou menos. E foi quando eu tive, assim, muitos aprendizados. Mas desenvolvi outra profissional. Legal, muito bom. Tô fazendo uns flashes aqui também, cara, que tem muita coisa, tem muita sinergia nas histórias aqui, depois eu tenho que te contar também, né? Dia 17 mesmo. Dia 17? Beleza. Da close-up. Show de bola. Daí, 1 ano e meio nessa farmácia, foi pra outra farmácia, é isso? Nessa época aí, eu comecei a ficar desanimada na minha profissão. Eu pensei assim, poxa, eu já tô aí 16 anos quase na farmácia, e agora, para onde eu vou? Isso, na verdade, era algo que eu questionava já quando eu era atendente, quando eu estava fazendo faculdade. O que eu vou ser, né? Eu vou me formar, e aí? O que eu vou fazer de diferente? Eu vou abrir minha farmácia, mas e aí? Eu não tenho grana para abrir uma farmácia. Ah, vou ser gerente? Não sei, não é meu perfil, não quero ser gerente. Isso era algo que eu me questionava demais. E aí, nessa época, mais uma vez veio. Porque eu rompi eu passei um desafio, conquistei o meu espaço da farmácia, eu tinha os meus pacientes, consegui conquistar a minha equipe. E aí, agora, qual que é o próximo passo? E agora, o que eu vou fazer? Isso começou a me martelar demais na cabeça. E aí, eu comecei, então, não tem pra onde eu crescer. Eu não tenho. O que eu vou fazer? Eu vou desistir da minha profissão. Vou desistir. Eu pensei, vou empreender, porque eu queria muito empreender. Sempre tive um sonho de empreender. Vou abrir uma barraquinha de cachorro-quente. Eu cogitei fazer isso. Vou desistir de ser farmacêutica. Mas desistir não é opção, né? Mas o ponto eu acho que de desistir, assim, que eu acho que isso acontece com todas as faculdades, tá? Mas acontece, pô, eu fiz administração, também tinha um sonho lá, falei, cara, eu vou seguir essa carreira aqui, né? Pô, isso aqui, indústria, banco e tal, a gente sonha, eu acho que tem um viés da gente acreditar, né? Inclusive a própria faculdade vende isso pra gente quando você tá ali, que você escolheu ser farmacêutica, né? Cara, você via, obviamente, uma pista maravilhosa de desenvolvimento e de ganhar dinheiro e tal, de ter esse paciente. Na hora que cai ali, meio que no mundo real, né? É diferente, por mais que você já tinha meio que uma experiência. O ponto de desistir, ele tá ligado a de tipo, cara, será que isso aqui não era muito o que eu queria pra mim, assim, né? E por que você escolheu, Dai? Tentar empreender fora do mundo que você já conhecia? Porque eu queria inovar. Queria fazer algo de diferente e que também fosse rentável. Legal. Não queria ganhar um piso, que é o mínimo. Legal. E ajudar pessoas. Então, quando eu descobri que existia essa possibilidade de fazer dinheiro ajudando pessoas, isso foi para mim a maior felicidade da minha vida, assim. E quando eu consegui fazer isso de fato, isso funciona, dá certo. Mas não tem nada a ver com o cachorro-quente, daí você, tipo... Não. Faltou um pedaço aqui. Isso. Entender, né? Quando eu vou abrir barraquinha de cachorro-quente, falei, não, peraí, que deve ter outra opção. Aí eu comecei a pesquisar e buscar coisas diferentes, o que eu posso fazer. Aí, vou vender medicamentos na internet, vou um e-commerce, sei lá, o que eu vou fazer? Daí veio a internet. A gente tá falando de quanto tempo? Isso em que ano? Foi em 2018. 2018, início de 2018, peraí. E aí, eu conheci essa opção de fazer... Pode ficar à vontade. Aí eu conheci essa possibilidade. Você pode ir fazer uma aula, criar conteúdo e gravar um curso. Legal. Eu falei, uau, o que é isso aqui? Deixa eu entender melhor sobre isso. E como eu era uma pessoa que eu já tinha uma experiência e eu já tinha ajudava algumas pessoas dentro da farmácia,
chegavam farmacêuticos e eles não tinham noção de quase nada do que era a vida real de dentro de uma farmácia. E eu ajudava e eu gostava muito de ajudar eles. Enfim, e aí eu tive uma grande mentora, eu falo aqui, que cheguei, passou, não sei, não lembro quantos dias, fui para a farmácia trabalhar, eu já estava bem esgotada, que eu sempre queria inovar, empreender, sair da farmácia e tudo mais. E aí eu liguei para minha professora, que era coordenadora do curso. Falei, professora, o seguinte, tá rolando isso aqui, o que eu faço? Aí ela falou para mim, vai e faz. Não tem ninguém que tá fazendo isso. Ninguém tá fazendo. Faz, que vai dar certo. Aí eu cheguei em casa e falei, vou fazer. Legal. E aí começou a nova jornada. Não tinha grana, fizemos softbox de papelão, cano. Morava numa kitnet, gravava o curso atrás da porta, o único lugar que dava pra gravar o curso. Era o único cenário. Tá vendo, gente? Às vezes vocês estão reclamando de cenário aí pra gravar. Ai, meu Deus. Tá, o curso né? inteiro gravado numa parede, que era a porta. E a parede aqui atrás, uma parede... Comprei no LX uma mesinha. Aí é meu computador. E eu trabalhava... Eu folgava no sábado e domingo era... Um sábado e no domingo. E toda sexta era minha folga. Então, sexta-feira era dia de gravar. Durante a semana eu preparava, fazia as pesquisas, roteiro. Sexta-feira eu gravava. Você já construiu um conteúdo ali, focando para farmacêutico. Sim. Focando para farmacêutico já e tal. Isso, né? Isso. Aí comecei a fazer aula no YouTube, no canal do YouTube. Toda semana tinha uma aula. Meu Deus, sentava ali para dar aula, levantava toda suada, de tanto medo, vergonha, tudo aquilo, mas toda terça-feira Tava lá no YouTube. E os conteúdos no Instagram. Comecei a produzir esse conteúdo e gravando as aulas pro curso. Legal. Não pode deixar aqui, ó. Pode continuar, Dai. E aí... Fiquei nesse processo uns 6 meses fazendo isso. Essa era a minha rotina. Até que tinha que lançar o curso. Chegou uma hora, tinha que lançar o curso e eu lembro que nunca tava bom. E eu sempre, não, peraí, tem que fazer mais uma coisa aqui, não, tem que gravar mais um módulo, não. Aí chegou uma hora, agora a gente precisa lançar esse curso. E aí foi quando eu abri minha primeira turma do curso Farmácia Essencial, meu principal curso hoje, onde eu ensino farmacêutico a fazer um atendimento, a identificar o problema de saúde do paciente, ajudar ele ali no balcão e dar resultado para ele no tratamento, na doença que ele tiver. Gente, tem muita coisa aqui, né, pra gente comentar, enfim. Parabéns pela trajetória, Dai, assim. Fazendo um paralelo aqui, né, muito diferente da história da grande maioria, cara, que rala e que trabalha e tal. O problema, o nosso desafio do nosso país ainda é que a sombra é para poucos, né? Assim, poucos rompem a barreira do que você rompeu, de sair, de meter a cara. Como você mesmo disse, esperando o modelo perfeito, não, tem que sair aqui o Farmácia Essencial. Primeiro módulo saiu quando? Obviamente 2018, 2019. Final de 2018. Final de 2018. Legal, né? A gente começa a relembrar aqui várias coisas, né? Muito bom. E o que você fala assim? Obviamente, primeiro, quantos farmacêuticos você já apoiou até hoje? Hoje, mais ou menos 7 mil farmacêuticos. Indiretamente, que daí assim, esses são os que compraram o curso. Exatamente. Indiretamente, você tem um chute? Uns 50 mil? Pode ser que sim. Por aí. Não tenho muita gente que acompanha. Se você pudesse dar só uma única mensagem, assim, para todos os farmacêuticos do Brasil, assim, sabe? Você fala assim, cara, para que eles pudessem viver... eu não diria exatamente o que você vive. Às vezes as pessoas têm desejo diferente e tal, mas, pô, recentemente eu vi que você fez uma viagem pro mundo inteiro e tal, foi bem legal, mas, assim, para as pessoas que escolheram o amor à profissão do farmacêutico, assim, o que você diria para eles? Tipo assim, o que eles deveriam buscar, assim? Coragem. Romper o medo. O farmacêutico, ele é um profissional que ele tem muito medo, justamente porque está lidando com pessoas, com saúde.
Eu também passei por essa fase, né? De sentir tanto medo, de segurança. Então, ter coragem de ir acreditar. Constância. Eu acho que seria várias... coragem, ter um plano, desenhar onde você quer chegar. Coragem para fazer aquilo dar certo. E a constância. Você acha que o farmacêutico hoje tem uma... Eu, obviamente, estou perguntando para uma farmacêutica, né? Daí, porque eu tenho uma opinião sobre isso. A gente sabe que o papel do farmacêutico é extremamente relevante para a farmácia. E ele vai ocupar esse lugar e tal. Existe muito, com todo respeito, existe muito blá 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 ainda. Ah, fala e tal, mas e aí? Né, o tom quão todas as categorias estão preocupadas com a área e tal. Eu vejo que ele vai assumir cada vez mais um papel de protagonismo, pensando aonde a saúde está, para onde ela está indo, tá? Tiago, quais são esses indicadores? Cara, o SUS como tá, as pessoas vivendo mais de 100 anos, as pessoas buscando muito mais longevidade que qualquer outra coisa, tá? As pessoas buscando prevenir do que remediar. A gente já começa a ter áreas na farmácia falando de cuidado, prevenção e tudo mais. Áreas de sênior, né? 50 a mais, enfim. E o farmacêutico, de fato, ele tem um papel extremamente importante. A gente já sabe, eu acho que pouco reconhecido ainda. Não sei, por isso que eu gostaria de ouvir a tua opinião. Como é que você acha que um farmacêutico... Eu te contei um pouquinho da história da hipersaúde, né? Do que a gente deseja, do que a gente sonha. Como é que você acha que... qual que é o papel do farmacêutico? E qual que seria esse caminho, assim, sabe? O que ele deveria fazer? A palavra para isso é cuidado. É ele cuidar do paciente de forma muito mais humanizada. Que o farmacêutico, ele precisa tomar posse disso. Ele está muito preso ainda na parte, talvez, burocrática, naquela coisa muito robotizada, porque realmente ele tem muitas funções dentro de uma farmácia. Então, talvez... E essas funções foram carregadas para o farmacêutico, né? É verdade, você tem razão. Muitas funções dentro. Então, ele tem que... E se a gente resolvesse tudo isso com tecnologia? Maravilhoso. Né? Eu acredito que muito em breve todas essas burocracias que o farmacêutico tem é resolvido por IA, controle, entendeu? Onde ele vai ocupar esse espaço com muito mais protagonismo de fato, assim, sabe? Seria um cenário perfeito. Porque realmente o sonho do farmacêutico que eu vejo é realmente isso que ele quer. Ele quer cuidar. É claro que tem... Quando você ouve isso, quando você ouve dos seus alunos, o que ele quer é cuidar das pessoas? Quer, só que ele não consegue fazer isso. Entendi. Como ele gostaria. Justamente porque ele tem muitas funções dentro de uma farmácia. Então, ele tem que cuidar da equipe muitas vezes, ele tem que vender, ele tem a parte de legislação, ele tem a parte burocrática que ele tem que cuidar. E aí ele fala, poxa vida, eu estudei, eu escolhi ser farmacêutico porque eu quero cuidar do meu paciente, mas é onde eu quase não faço isso. O atendente, às vezes, está muito mais na frente, no balcão, do que o farmacêutico. Perfeito. Então, ele sofre, aí que ele sofre. Essa é a maior dor do farmacêutico. Eu quero cuidar, mas eu não consigo, né? Não tenho braço para isso. E o dono da farmácia não me ouve, ninguém me ouve. E ele acaba se desmotivando, ficando frustrado. E, vou ficar aqui menos, porque eu tento fazer, mas não consigo. A gente tem mais farmacêutico do que farmácia hoje, né? Acho que esse também é um ponto, não é? Dentro da área das 4 caixinhas, na verdade, dentro da limitação das 4... das 4... Vou repetir aqui. Dentro das 4 linhas, como que obviamente você já deve ver isso, já deve vivenciar pessoas que já passaram com você e saiu daquela posição de 100% burocracia para uma posição de farmacêutico, cara, onde ele cuida, onde ele orienta o balcão. De fato, ali ele é um farmacêutico /gerente. A gente tem vários cases aqui que, assim, é surreal quando, de fato, que quem entende medicamento, né, eu fui balconista, eu entendo do que as pessoas me ensinaram, inclusive o farmacêutico, do que eu posso, as delimitações ali. Como é que é a vida, Daiane, de quem já ocupa esse espaço? Como é que é a vida desse farmacêutico, cara, que já está nessa linha de promoção à saúde, que já está vendo a longevidade, que já faz esse estímulo? Ele é, de fato, um farmacêutico diferente?
tem alguns cases. Isso, esse é o ponto. Que tem essa vida hoje. Ele vive um cenário onde ele consegue ser reconhecido, porque de fato ele consegue dar atenção para o paciente dele e gerar resultado para o paciente. Então ele se sente reconhecido, valorizado, ele consegue fazer mais dinheiro, porque às vezes o farmacêutico dentro da farmácia, no balcão, ele fica muito preso ao mínimo, que é o piso, né? Ele não consegue ter esse ganho financeiro. E quando o farmacêutico ele decide se especializar, ou até mesmo, quando eu falo se especializar, não preciso fazer uma pós-graduação, nada disso. Eu posso estudar sobre um assunto específico. Por exemplo, eu tenho uma aluna, Lorena, ela é especialista em ansiedade. Começou com ansiedade, eu ajudar pacientes com ansiedade. Hoje, especificamente, ela ajuda pacientes que querem emagrecer, que não conseguem, que têm ansiedade. E, então, ela se sente reconhecida, valorizada, faz dinheiro, gera resultado para o paciente. Então, hoje ela se sente, realmente eu estou cuidando, eu estou fazendo o meu papel como farmacêutica, fazendo dinheiro, tendo mais liberdade. Então... Imagina, aí agora, acho que o mote do nosso podcast. Deixa eu arrumar aqui, né, Paulão? O mote do nosso podcast. Eu acredito muito nesse farmacêutico muito mais consultor de saúde do que o consultor de burocracia ali o tempo todo. E aí, quando eu vejo alguém fazendo isso, principalmente em cidades menores, tá? Porque aqui, às vezes, tem todo o recurso. Aqui a gente fala de São Paulo, pô, o cara tem 500 formas de receber esse recurso. Quando o cara tá lá em Eldorado dos Carajás, o recurso que ele tem é, de fato, o farmacêutico, né? Onde uma cidade menor, cara, de fato, é o farmacêutico que tem essa função. E você resumiu bem, porque o farmacêutico tinha essa posição lá atrás, né? 1900 e alguma coisa, até 2010. O nosso negócio virou muito varejo, tá tudo certo, né? Venda transacional, volume e tudo mais. Inclusive, é a palavra da vez quando a gente tá falando de recomposição de margem e tudo, tá? Então, está tudo ligado. E agora volta esse papel de prevenção e tudo mais. Esse papel é tão interessante. Imagina, tá? Ansiedade. Aqui agora vou falar de algumas coisas. Tem um livro que chama Outlive, que nós temos 4 doenças no mundo que elas são responsáveis pelos 10 medicamentos mais vendidos, tá? São eles: doenças do sistema nervoso central, obviamente a ansiedade está nesse pacote, doenças cardíacas, diabetes e câncer, tá? Eles são reconhecidos como os 4 cavaleiros porque são doenças que, a princípio, elas podem ser prevenidas, tá? Na grande maioria das vezes. Imagina um farmacêutico a poder disso. E a gente começou aqui, cara, a gente começou a falar assim, cara, dia da saúde. Qual que é a função do dia da saúde? É a gente mostrar para a população que mais da metade das pessoas que tem um problema de pressão arterial não sabe. É da gente mostrar para a população que mais da metade das pessoas terão algum problema do sistema nervoso central para os próximos 2 anos, seja ansiedade, seja outras coisas, e as pessoas não sabem. Lorena, né, o nome dela. Parabéns, viu, Lorena, pela tua história aí. Quero saber mais detalhes dessa história. Imagina se a gente tiver um farmacêutico como a Lorena em cada loja do Brasil inteiro. Uau! Sensacional, né? Um dia, aí vai acontecer uma egrégora, né? Onde todos, o ganha-ganha. O farmacêutico vai estar motivado, o dono da farmácia, ou se ele for o próprio dono, o paciente, onde todos vão ganhar com isso. Sabe o que é legal? Para qualquer... Existia uma tese. A tecnologia dobrava a cada 18 meses, tá? Com inteligência artificial, essa regra mudou. E só para você ter uma noção, dos últimos 14 dias, a inteligência artificial dobrou, tá? Então, a função entregar caixinha, porque para entregar commodity caixinha, qualquer farmácia pode fazer isso e não depende de um bom atendimento não, tá? A gente estava falando sobre isso. Depende mais do preço, tempo de produto, localização, do que um atendimento personalizado e tal. Se você tiver um atendimento muito legal, assim, isso divide opiniões, tá, Dai?
Mas se você tiver um atendimento muito legal, mas o teu preço às vezes for a média maior da cidade, pode ser que você não tenha os clientes e ele vai para um lugar onde talvez ele não é tão bem atendido, mas ele compra mais barato. E aqui divide opinião, depende de classe, enfim, tá? Eu sou muito mais de gerar valor pela farmácia do que qualquer outra coisa. Porque todas as palestras que eu vou fazer, Dai, eu falo assim, quem que gosta de de ir numa farmácia aqui? Normalmente 2% das pessoas gostam de ir e 98% não. Então as pessoas de fato, assim, cara, você gosta de ir na farmácia? Ah, não, é porque às vezes eu vou lá para comprar remédio e tal, porque para quem? Pro protetor solar que a Dai já usa há algum tempo, ela pode comprar ou pela farmácia ou ela compra pelo digital e dependendo do digital que ela comprar, ainda vem com uma amostrinha, vem com alguma coisa e tal, esse problema está resolvido. O farmacêutico empoderado, onde ele passa a ser um consultor de saúde de fato, muda totalmente o jogo. E o ganha, quando ele traz... Engraçado que ele traz mais valor para a cadeia inteira. Olha que legal. Olha a tua história, onde você saiu, por onde que você permeou e o que você faz para os farmacêuticos hoje. Acho que o principal motivo no qual o farmacêutico contrata hoje é para mudar o viés que parece que ele vai morrer no balcão 24 horas por dia. Poderia ter uma fila do lado de fora com a doutora Daiane falando assim, olha, o que eu faço para emagrecer? Eu tô com esse problema na minha família. Eu tô com esse desafio aqui. Eu posso tomar esse remédio com esse? Eu acredito muito, Daiane, que o farmacêutico, ele, obviamente, ele precisa se reconhecer como tal, né, mudar o modo operante, e aí ele tem que se posicionar diferente do balcão. A todos os meus amigos balconistas aqui, tá, gente? A gente sabe que também tem muito farmacêutico que não honra a profissão, tá tudo certo, mas tem uma galera, cara, que assim, cara, esse cara, ele tem que estar vestido tal como. E aí começa pelo jaleco, que é o que a gente faz hoje na Hipersaúde. Que a primeira coisa, cara, o jaleco pro farmacêutico. Isso aqui é algo que a gente não abre mão da posição dele. Tem uma aluna que uma vez falou pra mim, ela foi aluna do Farmácia Essencial e depois da minha mentoria. Hoje, quando eu coloco o meu jaleco, é como se eu estivesse colocando uma capa de super-herói. Exatamente. Ela me falou isso. Exatamente. E talvez o que acontece é o farmacêutico tomar posse disso e respeitar também a fase dele. Então, se eu me formo, eu sou recém-formado, a primeira porta que se abre é a farmácia, né? Existe muito mais oportunidades na farmácia. Então, talvez ele vai ter que começar a ser esse farmacêutico mais burocrático, vou ter que ficar aqui, aprender todas essas habilidades, que é o que aconteceu comigo, é o que aconteceu com a Lorena, que aconteceu com a Laís, com várias outras alunas minhas. Elas foram para o balcão, eram inseguras, desenvolveram ali, agora eu vou para o próximo pilar. O que eu vou fazer agora? Eu vou continuar aqui, agora eu posso inovar. Então, eu não vejo hoje para o farmacêutico também, Thiago, uma outra... Ou ele vai abrir a farmácia dele, ok, legal, abrir a farmácia, precisa de um investimento maior. Muitas vezes ele não tem o perfil ou não tem a grana. E como que eu vou fazer para inovar? O caminho é esse. É justamente fazer acompanhamentos com o meu paciente, fazer consultas, ser agente de saúde. E aí ele pode se especializar em diversas áreas. Ele pode falar do que ele quiser. Eu acho que tem uma coisa no seguinte, tá? Eu trabalhei como gerente de algumas lojas e às vezes a gente viu o farmacêutico como inimigo, tá? Como balconista? Exatamente, mas eu tô falando de mil. Vou explicar isso daqui porque, né, a respeito aos... Calma aí, farmacêutico, deixa eu terminar de contar, que senão você vai achar que eu sou inimigo aqui, enfim. E a gente, porque lá atrás, né, 2000 e alguma coisa, ficava naquela questão que o farmacêutico decidia o que pode ou não pode, né? Tinha muito ali a questão da burocracia, legislação e tal, e o balconista por si só já nasce um cara querendo vender e fazer às vezes as coisas, quer resolver, enfim, né? Não, às vezes fazer não do jeito certo, né? E quem tá em risco eu entendo, quem tá em risco é o farmacêutico, que é o responsável técnico. Por isso que a gente, tá, deixa eu me redimir aqui, porque a gente ficava bravo, mas depois de muito tempo eu entendi. Igual eu entendi o que é ser pai, na verdade eu entendi o que é ser filho só depois de ser pai. Aqui é a mesma reflexão, tá? E aí eu vejo até hoje, que eu converso aqui,
E vocês podem cravar isso aqui, tá? Para todo dono de farmácia que está nos ouvindo aqui, que não é farmacêutico. O que a Daiane está trazendo, vocês precisam hoje andar de braço dado com o farmacêutico. Boa parte da inovação da sua farmácia virá de um farmacêutico, de quem tem conhecimento do que um selênio, para que funciona, para que um cálcio funciona, como ele funciona. E esse cara, ele vira um par de fato, de vez de ser aquele cara, que não sei o que eu tenho que pagar piso e tal, de ser, de fato, um aliado do dono da farmácia, que ainda tem, tá, Dai? Aí, isso que eu ia até pedir sua visão sobre isso. E o dono da farmácia, então o problema está onde? Na raiz. Vamos na raiz do problema. O dono da farmácia, às vezes, olha para o farmacêutico como um peso, não como alguém que vai trazer uma solução para o negócio dele. Porque, justamente, é o piso mais caro dentro da minha farmácia, é o cara chato que não deixa fazer as coisas erradas, né? Às vezes eu quero vender um medicamento, não pode. Então, existe muito isso. Vamos olhar essa jornada inteira e tentar resumir ela em alguns minutos. Imagina assim, ó. Eu sou o dono da farmácia e você é a farmacêutica, tá? O dono da farmácia olha, por não ver esse outro ouro no farmacêutico, o que ele faz? Coloca esse farmacêutico numa posição desprivilegiada. O farmacêutico está numa posição desprivilegiada, olha para o dono da farmácia e vê esse cara como o quê? Um inimigo até eu achar uma farmácia melhor. Onde que está o ponto aqui, tá? Excelente conversa. Muito bom. Que bom que a gente está tendo esse bate-papo. As farmácias que mais vão crescer, porque é o que acontece aqui hoje, tá? As farmácias que estão estourando de crescer, tem uma ciência exata aqui. Ou é o farmacêutico que está ocupando esse espaço. Está acontecendo aqui agora, Dai. Está acontecendo agora aqui. A gente ainda tem pouco volume de hipersaúde, mas tem 50 lojas que vão virar. Mas tem duas lojas que me chamaram muita atenção, que é farmacêutico que é dono, que saiu da fase transacional e foi para uma farmácia onde que cuida das pessoas. E aqui eu tô cravando algo, tá? Tô trazendo algo aqui que pode me cobrar daqui 10 anos. Não me cobra daqui 5 não, que daqui 5 é pouco tempo, mas daqui 10 anos. As farmácias que estarão em posições privilegiadas no mercado é onde ou o dono da farmácia está muito alinhado com o farmacêutico, que entende o papel dele, tá? Assim, cara, qual é o papel de prevenção, de treinar o time, de cuidar das questões da loja, inclusive convidando esse até para ser os próximos sócios, tá? Nossa, Thiago, até lembrei de um caso agora. Eu tenho uma medida também de programa que é para donos de farmácia, onde eu treino a equipe dele. Enfim, e eu tenho um caso que eu recebi, esse meu cliente, ele estava com um faturamento integrado de 350 mil. Em 2 meses, eles foram para 450 e em 5 meses, 490 mil. E recebi a mensagem dele, bem assim, a minha farmacêutica dele encantou a equipe. Eu treinei ela e ela replicou para a equipe. Exatamente. E aí, então, mas o que a gente está falando, Dai? Por isso que eu tô te falando que às vezes eu e a Daiane, a gente fica assim, a gente precisa fazer alguma coisa junto, e daí surge no meio do podcast a necessidade de o que e como a gente vai fazer junto, tá? Porque o agente de transformação para tirar a farmácia de uma venda transacional para uma venda de relacionamento, onde o estímulo é cuidar da saúde, a transformação da farmácia vai passar pelo farmacêutico. Então, vocês podem ter certeza. E antigamente, o estímulo qual que seria? Pô, Thiago, por que isso vai acontecer? Antigamente, a gente olhava, pode acontecer porque a farmácia vai ficar mais legal. Vai ficar mais legal de ir. Inclusive, surgiu várias coisas em volta disso, né? Desde Herbalife, que a gente pode comentar aqui, até, sei lá, né? Tem tantos hoje, enfim, né? Eu lembro da a minha irmã vendia Merkei, conquistou coisa pra caramba vendendo Merkei, que é esse agente de transformação com a clientela que ele tem, tá? E daí, obviamente, como isso é humanamente impossível fazer só por uma pessoa, o farmacêutico tem a capacidade, o conhecimento técnico, o conhecimento comportamental
para fazer com que essa transformação aconteça. Porque agente de transformação é alguém que pega uma tese que está lá no futuro, bate, constrói a comunicação de ritos. O que é o rito? Frequência. Qual que é a frequência que o farmacêutico reposiciona o farmacêutico, dá o jaleco para ele, mostra, estimula o balcão. Eu adoraria trabalhar com uma farmacêutica como a Daiane, cara, inspirando a gente para o próximo passo o tempo todo. Isso vira nível de atratividade. E daí você diferencia a tua farmácia em relação às farmácias da sua cidade. E isso te coloca numa posição privilegiada em relação às farmácias, em relação ao e-commerce, em relação ao Mercado Livre, tá? As lojinhas digitais, e isso coloca. Aonde, tipo, cara, será que o que eu quero... A gente tem sempre alguém que a gente liga, né? Será que o que eu quero tomar de fato é esse aqui mesmo? Cara, vou lá ver com a Daiane se é isso que eu quero. Imagina a potência. Então pode me cobrar aí daqui 10 anos. A gente tá falando isso em 2025. Daqui 10 anos, eu tenho certeza, Dai, se isso não for, se o farmacêutico não tiver numa posição extremamente privilegiada ali, por quê? Sabe o que a gente vai ter daqui 10 anos? Uma câmera dentro das nossas farmácias, inclusive eu estou indo para a China ver isso, tá? A gente vai visitar algumas empresas de saúde lá, aonde tem uma câmera, a pessoa vê, entra, faz todos os testes, automaticamente. Quem falou que a gente vai precisar fazer um exame no laboratório? Esse negócio de tirar sangue, tira aqui 2 ampolinhas de sangue. Cara, isso vai acabar, a gente sabe que vai acabar, assim como a aplicação de injetáveis tem diminuído cada vez mais. No final do dia, as pessoas não querem emagrecer. As pessoas querem ser emagrecidas. E aqui tem uma diferença. Para que alguém me emagreça, eu preciso de alguém que saiba como esse processo funciona. E ninguém melhor do que um farmacêutico para trazer essa orientação, porque é o profissional técnico capacitado mais próximo da população que existe, tá? O enfermeiro entende dos cuidados, né? Tem ali... Como é que eu posso falar? Eu nem sei falar os temas, Dai, mas o enfermeiro tem ali o cuidado dele emergencial, né? O primeiro atendimento e tal. Mas quem entende de medicamento, o que pode, o que não pode, a interação, se isso faz bem ou não, é o farmacêutico. Imagina a potência disso. Imagina você convidando para todo mundo da sua carteira de clientes, né? A gente tem falado várias vezes de CRM aqui. Você convidar ele de vez, cara, não vem aqui comprar promoção, não. Vem aqui para um day clinic. Vem aqui o Paulo, eu tenho um licenciado nosso lá de Imperatriz, e na verdade acho que é de João Lisboa, enfim, não vou lembrar aqui, mas ele tem 3, 4 farmácias. Cara, promovendo corrida na porta da farmácia dele. Isso é saúde. Isso é o farmacêutico. Isso volta o que construiu empresas como o Boticário, o que fizeram empresas como Natura, é de fato o alquimista, né? E aqui vai mais um símbolo, né? Talvez a gente mudar, cara, a gente deixar de ser não é deixar de ser, não. Ressignificar o farmacêutico como o alquimista, o boticário, que são funções... Como era lá. Exatamente. Resgatar a simbologia dessas profissões, assim, né? E é por isso que ambos têm que se unir. Eu gosto muito de uma analogia, que não é como falando do dono da farmácia, se não é o farmacêutico. Então, o dono, o farmacêutico e o atendente, às vezes fica um contra o outro. Então, é como um jogo de... Não é como um beach tennis. Perfeito. De direcionar a bola e dificultar para o outro pegar. Não, é como ali o frescobol. Você tem que jogar a bola o mais estratégico possível para outra pessoa pegar. Então, isso, quando acontece isso dentro da farmácia, falando com o paciente, o atendente, o dono da farmácia, o farmacêutico, aí tudo flui e é o ganha-ganha. Existe Dai, sobre isso, existe um negócio que chama semântica, né? Enfim, eu acho que tem várias denominações, ambiência e tal. Eu gosto da expressão semântica, que ela está mais próxima ao que é físico, de fato. Tem farmácia que a gente chega, a energia tá ruim. Uhum. Você pode ter a melhor prateleira, você pode ter o melhor time, você chega na farmácia, a energia tá ruim, assim, o negócio é tão caótico que você chega, aquela ambiência, cara, deixa eu comprar aqui rapidão e deixa eu ir embora. Né? Não sei se não é pesado, assim.
E tem ambiência, tem essa semântica aqui. Sabe quem que deveria cuidar disso? Essa é uma função do farmacêutico. Mostrar o tempo todo. Sabe aquele médico-chefe do hospital? Sabe o farmacêutico-chefe da farmácia? Assim, cara, a semântica desse lugar é minha responsabilidade. Aqui a gente é mais pró-vida. Ele tomou posse disso. Exatamente. Isso acho que a gente tem que fazer junto, daí, de ressignificar. E eu vou falar com o dono da farmácia. A gente vai resgatar essa base de confiança farmacêutico barra dono da farmácia. Quando, excelente oportunidade para quem também é farmacêutico e Eu lembrei de outra coisa agora. De quem é farmacêutico e é dono. Sabe o que está acontecendo muito, gente? Está acontecendo com muita frequência, tá? E as pessoas não fazem isso para aumentar a receita, faz isso para reduzir custo. Vários donos de farmácia virando farmacêutico. Ah, verdade, eu anotei isso também. Muita gente. Muita gente. Eu vou estudar porque eu não preciso do farmacêutico. Cara, eu acho legal estudar, show de bola, mas eu acho que deveria pensar nessa função que parece que ela é secundária, mas ela é primária, tá? Então, se você tá... Cara, estuda, dá valor, principalmente nas aulas de farmacologia, para que você vista o papel do alquimista dentro da tua farmácia, onde as pessoas vão te buscar quando elas quiserem emagrecer. A gente vai trazer várias histórias assim. Tem a Bruna para contar essa história, enfim, tem vários farmacêuticos que a gente quer trazer aqui, tá? A gente precisa resgatar, gente, assim. Eu tive alguns farmacêuticos que me marcaram, assim, sabe, Dai? Na minha história, que me ajudaram muito. Cidade pequena, né? Cidade de 20 mil habitantes, o que a gente lembra que cuidava da gente eram os farmacêuticos. Então, assim, eu tenho uma história com alguns farmacêuticos que fizeram a diferença. Pensa num moleque que meu avô olhava pra mim e falou assim, cara, esse menino vai morrer antes de ter 4, 5 anos, que tudo que é doença esse menino tem assim, nada é por acaso, né? Vem eu caí aqui dentro da farmácia. Dai, muito bom. Aqui a gente já tem uma reflexão e assim, cara, é muito louco essas coisas. Não era nem de longe esse o objetivo de trazer você aqui. Eu acho que, assim, se fica uma lição aqui, barra farmácia, inclusive pra gente fazer as farmácias crescerem. Olha o exemplo que você trouxe. É ressignificar o papel do farmacêutico dentro da farmácia. Isso pode começar pelo dono e fazer esses dois fazer as pazes, né? Eu nunca nem tinha pensado sobre isso. Legal, né? Gente, vamos fazer as pazes. Essas pessoas e olha isso, com a virada de... Vamos fazer as pazes. E... Né? deixar. Viu, Dai? Você fica com a missão da gente fazer as pazes de novo com o dono da farmácia. Hashtag fazer as pazes, tá? Ó, pode, assim, se vocês quiserem apostar num único número, tá? Pode apostar aí que o farmacêutico vai ser... Tecnologia, já o que a gente está fazendo aqui hoje é pioneiro, a gente sempre vai ter um gap, tá? Pouquíssimas pessoas vão conseguir fazer o que Hipersaúde / Otimiza tá fazendo. Inclusive, o André tá lá nos Estados Unidos nos representando no evento do Google. Nós fomos escolhidos como uma das health techs do país. Olha que legal, cara. Não é nem sobre farmácia, é health tech. O que é? É a capacidade de cuidar das pessoas além do balcão da farmácia. Então, o Google entendeu isso. Imagina na hora que a grande massa entendeu o que a gente está fazendo aqui, o quão poderoso é isso, tá? Pode anotar aí, viu, gente? O futuro da transformação, em partes, né? É uma das áreas. Se você quer no futuro ter uma farmácia que cuida das pessoas, que está focado na prevenção, onde sabe o que um selênio faz, o zinco faz, né? A gente já faz... A agricultura está mais avançada do que a gente nisso, tá, Dai? Tá bem mais avançada. O futuro será o farmacêutico dando mote, no qual as pessoas vão vir para as nossas farmácias com um objetivo diferente do que é hoje, tá? Vocês podem ter certeza. Eu, o tempo todo, depois de prova de Ironman e tal, cara, o que que faz aqui eu tomar... o que que faz aqui eu treinar melhor? O que que me faz dormir melhor? Qual que é a alimentação correta? Cara, quem que falou que a gente não pode? O tempo todo.
O farmacêutico vai virar um guardião disso. O farmacêutico entender essa jornada vai demorar um pouquinho. Você começou lá em 2018, né, Dai? As coisas não acontecem... Não adianta querer pular fase. É a constância. Vai demorar um pouquinho. Tem uma farmacêutica que eu admiro muito, eu conheço ela há muito tempo. Na verdade, eu conheci ela há muito tempo, ela deve estar lá fazendo a mesma coisa até hoje. Que é uma farmacêutica... Eu não vou falar o nome dela aqui, mas enfim, nem porque eu não pedi permissão também. Mas ela é uma farmacêutica que ela atendia em torno de 100 pessoas por dia. Era muita gente. Era gente que entrava toda hora. Ela ficava lá em 8, 10 horas por dia em consulta. Ela se especializou em homeopatia, tá? E assim, e é uma área pouco conhecida na saúde, né? E era surreal, assim, ela não cobrava receita, mas ela cobrava. Então, Passos é uma boa cidade, então todo mundo, cara, que não resolvia com o problema do alergista, né? A gente tem médico hoje, né? O tanto de médico que a gente tem hoje que não entende nada, que sai cru. Chegava lá e falava assim, ó, não toma isso aqui não, toma isso daqui, ó. A gente sabe que isso acontece. Esse é o nosso país, né? Essa é a realidade. Nada contra os meus amigos médicos aqui, tá, gente? Já salvamos várias pessoas aqui, inclusive um pai de uma médica e uma farmacêutica lá da minha cidade, que é o Nenê Esquias, que inclusive ele é padrinho da Mariana. Esse cara tava tomando uma dosagem de medicamento, o Lírica, de 75, se eu não me engano. Ele tava tomando um comprimido a cada 4 horas. O médico passou errado. E aí eu cheguei na casa dele, ele tava parecendo um balão. Falei, cara, o que você tá tomando que você tá inchado desse jeito? Tiago, eu tava com a dor nos rins, nas costas e tal. A dor melhorou, mas olha o jeito que eu tô ficando. E aí era intoxicação pelo medicamento, porque a dosagem que ele tava tomando é uma dosagem muito maior. Olha o papel de uma pequena orientação, né? Esse é o ponto, tá, gente? Façam as pazes, farmacêuticos, tá? Com o dono da farmácia. As farmácias que olharem para essa lente vai ter um caminho diferente. O dono olhar para o farmacêutico e reconhecer ele como peça-chave, né? Não como uma... E o farmacêutico também se reposicionar, né, Dai? Com certeza, tomar posse. Tomar posse. Isso aí. Eu briguei durante a minha carreira. Acho que eu brigo até hoje, eu vou continuar brigando e tal. Eu nem sei por que eu faço isso. Mas assim, é verdade, tem hora que eu... É que a galera tá rindo aqui, tá, gente? Tem hora que eu entro numas guerras, numas brigas, assim, sabe? Quando eu vejo que as coisas não estão fazendo tanto sentido, mas eu começo a entrar nessas brigas, enfim, e essa é uma das que eu entro, onde a gente tem um desafio aqui de ressignificar todas essas coisas e ocupar um lugar estratégico dentro de uma farmácia pode ser por construir essa semântica e tudo mais. O que você acha de remédio na prateleira do supermercado? Vixe. Ai. Direto ao ponto. Que jeito que isso funciona, né? Eu acho totalmente algo... Qual que seria a palavra para isso? Falando que um paciente já existe uma automedicação, é uma loucura a automedicação no Brasil. O paciente ele acaba chegando na própria farmácia, imaginou medicamentos no mercado. Então, quem vai se prejudicar, no final das contas, é mais o paciente. Então, não é saúde. Perfeito. Para mim, não é saúde. Medicamentos no supermercado. Você acha que isso é uma briga do farmacêutico também? Deveria ser? Claro. Sem dúvidas. Sem dúvidas, porque tá abrindo espaço, perdendo oportunidade. O farmacêutico deixando uma fatia do mercado para outra área. É como se fosse, sei lá, algo que eu penso assim. Você já viu um consultório médico com dentista atendendo? Não faz sentido, né? Meio estranho. Já viu um consultório dentário com recepcionista atendendo? Sei lá, não sei se faz sentido o que eu tô dizendo, mas a farmácia tem que ser do farmacêutico. O medicamento tem que ser do farmacêutico. Em todas as outras áreas, você já viu quero emagrecer? Geralmente, quem vai cuidar de você é uma nutricionista, não tem um auxiliar de nutricionista. Ou vamos melhorar aqui. Não tem um auxiliar lá do dentista que vai fazer um implante. Perfeito. Vai? Então, farmácia, medicamento, farmacêutico.
Eu até acho estranho uma coisa que muitas vezes, grande parte, a farmácia, o dono não é farmacêutico. E como que numa clínica, aí eu trago essa, como que um consultório, uma clínica médica, é muito difícil o médico não ser dono. Isso vai dividir opiniões, tá? Lá, E tá sempre, tudo bem. Né? Exatamente, assim, eu acho que tem um fator, seja ele farmacêutico ou não, que é a veia do empreendedorismo, tá? Empreender, eu acho, obviamente na minha consciência, eu acho que você também tem esse tipo de consciência, é algo que é para todos. O que falta? Coragem para fazer, uma linha de jornada onde que as coisas não acontecem, então não adianta querer pular fase e tal, é difícil, né? Você deu exemplo aí várias vezes aí na tua trajetória, é difícil de fazer, então eu tenho essa questão, assim, o que seria legal? A gente também pode transformar todo farmacêutico num empreendedor, tá? Pô, Thiago, eu sou dono de farmácia, eu não sou farmacêutico e tal. Cara, assim, tá tudo certo. Pra mim, assim como tem vários donos de farmácia buscando fazer farmácia, enfim, isso não dá pra controlar. Isso, sabe, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não, cara, essa discussão não acaba. O que eu acredito? É na aliança das duas coisas, né? É muito mais fácil isso acontecer. E eu tenho visto, tá? E esse é um ponto que eu vejo, é a minha opinião, tá? Agrade as pessoas ou não. Eu vejo CRF, eu vejo os órgãos que cuidam dos farmacêuticos incentivando cada vez mais para que o farmacêutico seja o dono da farmácia, tá? Isso eu vejo e tal. O que também, a gente pode empreender, tá? Eu acho que fica muito... O empreender não tem nada a ver ser dono. Tem um empreendimento que é a capacidade do próprio farmacêutico empreender dentro da farmácia, tá? Por quê? Ele pode empreender dentro da internet, dentro da farmácia. Tem muitas frentes que ele pode... Exatamente, dentro das clínicas, né? Ele pode empreender lá, tá tudo certo, né? Eu acho que não tem um viés. Mas eu concordo com você quando ele já fala assim, cara, por que a grande maioria, né, das farmácias são de balconistas, de práticos ou de farmácias que foram herdadas ao longo da família? Tem aumentado o número? O que a gente tem uma receita aqui, os farmacêuticos que vêm de 2, 3 redes específicas aqui, que são redes corporativas, quando ele vem e eu olho para ele e falo assim, cara, o que você tem? Cara, eu tenho a experiência, trabalhei 5 anos naquela farmácia e tal. São 3 redes corporativas que tem no mercado. Você conhece, não vou falar o nome. Mas enfim, quando vem com aquela característica, fala assim, cara, qual que é o problema? Dinheiro. O dinheiro a gente vai dar um jeito de resolver para você. Financiar, o que você tem, o que dá para fazer. Porque a gente sabe que aquela farmácia vai ser case de sucesso. Tanto é que as farmácias inauguradas nos últimos 2 anos de farmacêuticos que vieram dessas redes está bem acima da média. Por quê? Eles vieram, primeiro, rede que eu estou dizendo aqui, gente, são redes corporativas, sabe? A gente habituou a chamar de grande rede, né? Nem sei por que a gente chama disso. A gente inferioriza o nosso e fortalece o deles, né? Mas grande rede, assim como Drogasil, Pague Menos, São Paulo e outras mais. Então, assim, tem um case aqui que o farmacêutico, quando sai de algumas redes assim, tá? E vem e monta a farmácia, por fato de ter o processo padrão operante ali, já a forma como atuar, tem uma habilidade maior, uma chance maior de sucesso na inauguração, tá? Na jornada da farmácia. Porque daí ele vem aqui, cara, ele usa toda a tecnologia, ele sabe o papel dele junto com um time de balcão. Olha que legal, cara, os detalhes. Ele já entra numa função de modo operante, de tipo, cara, do que eu tenho que fazer para ter a grande fatia desse mercado, e nem sempre é preço. Ele começa a se preocupar com o consultório, com esse atendimento, Daiane. Cuidado. Tá? Eu vou falar real, tá? Eu acredito, assim, tem um pessoal, se eu não me engano, de Mafra. Eu acho que é Mafra Paraná, se eu não lembro. Mas que eles têm um modo operante de consulta lá que é surreal. Naquele modelo eu acredito.
Agora, acreditar que a gente vai colocar um consultório farmacêutico dentro da farmácia, as pessoas vão entrar e falar assim, eu quero me consultar, cara, se não tiver uma farmacêutica como a Daiane lá, cara, provável que as pessoas vão entrar e vão querer falar, né? Não é meio que longe disso. Então, por exemplo, tô com um problema de saúde, eu olho, cara, o cara tá com a camiseta com a gola estourada, né? Cabelo despenteado, todo desorganizado. A chance de alguém, cara, eu vou tratar de saúde com essa pessoa... Aconteceu isso comigo, cara. Me indicaram um médico pra mim fazer uma cirurgia de desvio de septo e tal. Falei, Thiago, esse é o melhor médico de Varginha. E eu fui pra consultar. E esse cara me atendeu de chinelo. Todo mal vestido e tal, a clínica ruim, cara. Muito ruim. Me atendeu de chinelo e tal. E me parecia que ele tinha acabado de fumar. Eu falei assim, cara... Sensação. E eu não vou deixar... A sensação que eu tive, que eu tava à frente de um açougueiro. Entendeu? Tipo, cara, não vou fazer uma cirurgia com esse cara. Eu sei que a cirurgia é simples. Quem referenciou a pessoa é uma pessoa extremamente importante pra mim, cara, mas... E é médica também, falei assim, cara, não vou fazer cirurgia com esse cara. Chego aqui em São Paulo, pergunto num grupo de WhatsApp, e aí, galera, o que vocês acham que é um bom otorrino assim, assado? Fui pesquisar, aí achei o cara, tudo que o cara me indicou eu comprei depois. Compra esse livro, faz isso, faz aquilo. Tudo que o cara me indicou. Confiou nele. Exatamente. Falou a segunda palavra, assim, confiança. Se esse cara tá bem posicionado, ele passa a confiança, acabou. É. E aí isso desce, né? Isso desce pro time inteiro. Até pra quem tá fazendo entrega. Eu tinha uma farmacêutica lá em Paraguaçu que ela me cobrava tanto. Andréia, abração pra você, viu, Andréia? Andréia trabalhava numa farmácia lá de Alfenas. Nem sei onde que ela trabalha hoje. E ela me cobrava, assim, sabe? Mas era uma pessoa que eu tinha como uma irmã mais velha. Me cobrava de cada detalhe e tal. Eu falei assim, não, mas eu tô na entrega dela. Ô, Andréia, eu falei assim, não, mas é importante. Cuidado aqui, ó, anota direitinho. Não, mas a pessoa não veio aqui buscar o valor. Eu falei, tá, mas na hora que você for levar lá, leva com esse carinho, com esse nível de cuidado. Isso eu tinha 15, 16 anos, tá? Então essa faz toda a diferença. De fato, aqui uma aula em poucos minutos. Dai, muito bom ter você aqui, tá? Assim, você é uma pessoa, eu já te falei isso várias vezes, você me inspira muito. Você é alguém, um agente de transformação para o nosso segmento, tá? A gente fica sempre pensando aí, Thiago, não sei o como e tal. Vai chegar uma hora que clareia muito bem isso, mas continue estimulando os farmacêuticos a mudarem de vida. Mudar de vida, que eu falo aqui, parece que é só financeiro, né? Mas assim, assumir o papel daquilo que a gente escolhe enquanto faculdade, né? Farmacologia, né, cara, é um negócio pra mim, a alquimia das coisas é um negócio, enfim, o boticário, né? O boticário na própria palavra dita, né? Que é o que vem antes do médico. É muito louco. Inclusive, vários produtos foram desenvolvidos por farmacêuticos, não sei se vocês sabiam, um deles é Coca-Cola, desenvolvido por um farmacêutico. Tem várias coisas que vocês não sabem que um farmacêutico desenvolveu, tá? É fundamental. Exatamente, descobriu várias da tabela periódica, esqueci o nome. Elementos, descobriu vários elementos, enfim, o farmacêutico tem uma veia numa pancada de coisas. Muito bom, tá? Vamos construir uma jornada em breve, pessoal. Quero trazer uma novidade, quem sabe aqui, se você tá vendo esse podcast agora, pode ser que não tenha uma linha aqui especificando o que nós, junto com a Daiane, vai fazer aqui, da gente reposicionar os nossos farmacêuticos, potencializá-los, reposicionar não, né? Parece que eles estão num lugar ruim, não, mas assim, potencializá-los, melhorar toda a história, não é reposicionar, potencializar, né? De tipo, cara, que você possa construir qualquer carreira, em qualquer dimensão, e longe de achar que o que você ganha tem que ter um limite, tá? Delimitado, seja por uma farmácia ou qualquer outra coisa. Eu acho que a gente está longe disso. Tá? A Daiane é um exemplo, a Lorena e outras pessoas que a gente conhece já é um exemplo. Imagina um futuro onde o farmacêutico é o porta-voz da frente dessas farmácias, inclusive com as interações com a comunidade, tá? Com o sistema de saúde, com o SUS, o secretário da saúde, ocupar esse papel.
não sei se você sabe, é um dos cargos que mais faz prefeito e vereadores também de uma cidade, tá, gente? Vocês que estão acostumados aqui só com São Paulo e bolha, né? Essa é uma das profissões que mais faz pessoas nesses cargos. Dai, Obrigada, Thiago. eu que agradeço. Maravilhoso aqui. A Dai tem um trabalho na internet, nas redes sociais, fantástico, tá? Então segue ela aí, Farmacêutica Daiane Silva. É isso mesmo, né? Então ela já traz conteúdos diários de como o farmacêutico pode aí potencializar cada vez mais, tá? Tem muita história aqui, tem muita coisa legal. Então segue ela lá e também você tem outra rede social, né? Canal do YouTube também. Tem o canal do YouTube. Tem Por favor, podcast. fique à vontade, comunique todas as... Só procurar a Farmacêutica Daiane Silva, vai encontrar em qualquer plataforma. A gente está no YouTube, podcast, Facebook, Instagram. E em breve, o Fazendo as Pazes, dono da farmácia, Criar um né? Da gente... Vai dar bom isso, vai dar bom. Eu tenho certeza, Dai. Eu tenho certeza absoluta. Essa é uma união que a gente precisa fazer. Viu, dono de farmácia? Para de falar mal do farmacêutico. Se unir aí. Farmacêutico, para de falar mal do dono da farmácia, tá certo? Vamos tomar um café, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos tomar um café fora da farmácia. Eu posso fazer mais do que além do SNGPC aqui, né, gente? Ótimo. Não é verdade? Gente, é isso. Muito obrigado, Dai. Obrigado. Obrigado, time. Mais um aqui que nós atingimos a nossa meta, a meta do podcast Princípio Ativo, que são os princípios para fazer com que sua farmácia pode evoluir cada vez mais, tá? Eu acredito muito nesse movimento, tá? A gente começa a plantar as nossas sementinhas aqui para viver da sombra das árvores lá na frente, né? Nada se constrói, nem um amigo, nem um vinho, nem um bom queijo, constrói com pouco tempo. Tudo isso precisa de maturação, né? Esse aqui é o nosso motivo da gente estar fazendo aqui essas gravações para tornar a nossa farmácia cada vez mais protagonista da história da saúde das nossas comunidades. Valeu, gente. Obrigado, viu? Muito bom. Obrigado, Dai. Obrigada, Thiago. Muito aprendizado. Muito bom. Tenho que gravar mais.